Olá meus amigos, tudo bem? A graça e a paz a todos. No estudo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra da graça, também a palavra da justiça e algum outro assunto que venha a ser referência dentro desse estudo. Eu peço para que você espere um pouquinho, nós vamos para uma breve vinheta e logo mais eu retorno, ok? A semana passada a gente não fez nenhuma produção, até porque, como você bem sabe, produzir vídeos é muito difícil, é uma grande batalha, uma grande luta para que a gente chegue até aqui. Os nossos vídeos eles são simples, não tem o intuito da gente receber nada, nós não ganhamos nada por isso. Nós somos chamados para a gente poder ministrar a verdade, trazer a palavra da verdade. A palavra diz assim que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é dessa forma que nós temos conduzido a palavra da verdade. Eu sei que muitas vezes vai de encontro, vai de choque com aquilo que você pensa, com aquilo que você crê, mas para outros é um momento de esperança. Então eu espero que você receba esse estudo, essa mensagem que nós hoje vamos aplicar. Não vem da vontade própria do homem, vem da vontade de Deus, né? E é direcionado para o teu coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra da graça e a palavra da justiça. Eu achei muito necessário tocar nesse assunto. Depois eu vou deixar o link aí na descrição dos outros vídeos que nós já falamos sobre corpo, nós já falamos sobre igreja. Se você tem alguma dúvida, dê uma olhadinha, né? Também eu peço também a gentileza, se você gostou desse vídeo, eu quero que você compartilhe, eu quero que você faça um comentário para que o reino do céu seja estabelecido e que nós venhamos a tão somente ganhar vidas. Esse é o principal objetivo. Eu fiz algumas anotações porque nós estudamos bastante, nós nos aplicamos muito no nosso dia a dia, nós temos o nosso trabalho secular, mas boa parte do nosso tempo dedicamos ao reino. E talvez muitas coisas que a gente pensa em falar, que a gente gostaria de falar, a gente não consegue expressar. Então nós acabamos anotando, né? E assim a gente vai lendo e a gente vai compartilhando. Então eu queria, antes de eu entrar um pouquinho no mérito da graça, eu tenho muitos amigos de diversas denominações, de diversas linhas de pensamentos religiosos. Como muitos bem sabem, eu não vivo mais debaixo de nenhuma denominação, porque eu entendo que a igreja somos nós. Claramente que nós precisamos e devemos viver em comunhão, tá? Levar a palavra da graça, levar a palavra da justiça, a palavra da salvação, porque os tempos finais estão chegando e que você venha a ter um despertamento. Se você tem alguma dúvida, então que você agora tenha um despertamento. Eu vou pedir agora para que você dê um stop em tudo aquilo que você tem vivenciado, que você tem visto, que você tem ouvido até aqui, e nós talvez vamos falar coisas que vai um choque, né? Vai te trazer algo assim que talvez você não vai receber muito bem. É necessário que você estude, que você se aplique aquilo que
cair de bom no teu coração, então que você venha a absorver aquilo que você acha que não presta, então que você jogue fora, tá? Eu queria falar um pouquinho antes sobre um termo que inventaram aí, desigrejados. Eu já recebi muitas críticas, né, de algumas pessoas e tudo mais, né, as pessoas que nós nos encontramos, que nós compartilhamos da palavra, do amor, né, do Senhor, e só porque nós não estamos mais engajados dentro de uma visão de denominação, as pessoas então vêm com aquela ideia, você é um desigrejado. Eu não aceito essa palavra, esse termo, né? Mas esse termo foi criado especificamente dentro das denominações, tá? Justamente para tentar apontar ou acusar um grupo que está acordando, um grupo que está saindo do sistema, saindo de uma visão que muitas vezes tem engessado a verdadeira igreja. Essa verdadeira igreja ela não tem difundido a palavra da justiça, tem vivido debaixo tão somente de alimento básico. E muitas pessoas que têm uma caminhada de 10, 15, 20 anos, eles continuam ainda se alimentando de alimento básico, né? E é necessário então que a gente venha se alimentar de um alimento sólido. Então quando a gente tem um despertamento, que a gente vê que aquilo ali não é mais para nós, que nós precisamos crescer, né? Então nós optamos por sair debaixo dessa religiosidade e viver o verdadeiro evangelho baseado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Algumas pessoas que me conhecem sabem que sempre eu preguei e sempre eu prezei o livro de Atos dos Apóstolos, que a verdadeira igreja, que somos nós devemos voltar para o primeiro amor. Eu fiz algumas anotações aqui sobre desigrejado, para que você entenda. O termo desigrejado ele foi inserido na sociedade não há muito tempo, devido a uma percepção que muitos saíram de suas denominações e começaram a caminhar sem estar debaixo de um líder ou frequentando templos. Tá? Chegando assim ao significado de evangélico sem vínculos denominacionais, ou palavra tão difícil. O termo técnico seria por igreja essencial, igreja primitiva, igreja doméstica ou igreja não denominacional. Outra vez essa palavra voltou. Onde um grupo busca agrupamentos mais autênticos, com menos rigidez e hipocrisia, isto é, recusam-se a congregar, pois não acreditam mais na necessidade de estar num templo de pedra. Pois bem, eu tenho dito que nós não devemos dizer que nós vamos à igreja, nós somos a igreja. Então, quando nós vamos num determinado local, que nós nos unimos, que nós nos agrupamos, 2 ou mais pessoas, ali a igreja do Senhor se faz presente. Dessa mesma forma, você também pode se reunir no teu local de trabalho, dentro até mesmo do teu colégio, da tua faculdade, na tua casa, o efeito é o mesmo. Mas não, às vezes eles querem que você vá lá viver uma linha, como é que eu posso falar? Uma linha de dogmas e preceitos que vieram lá da Babilônia, tá? Vieram lá da meretriz. Né? Alguns entendidos vão entender o que eu estou falando. Mas entendemos que este grupo acordou de um sono de milhares de anos, dentro de preceitos religiosos, dogmas e costumes não aceitos por um cristão genuíno. Tá? É necessário que o cristão genuíno ele venha a acordar. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu tenho muitos amigos, pastores, que hoje são líderes de igrejas,
e talvez você vai estar vendo este vídeo aqui agora. Não quero que você leve por um caminho que eu estou combatendo algo. Eu não estou combatendo nada. Eu simplesmente estou tentando trazer a palavra da verdade e da justiça para que as pessoas venham a acordar de um sono na qual eles ainda não se despertaram. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios algo assim para os nossos dias, né? 1 Coríntios capítulo 11, verso 19, diz assim, Paulo escrevendo: até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. O meu chamado, ele vai muito além de 4 paredes. Eu não tenho título de pastorado, nem quero ter, não aceito. Eu sou simplesmente um discípulo que estamos vivendo numa era próxima do tempo do fim. E muitos estão sendo despertados, sendo chamados para um novo tempo. Tá? Então que você tenha um pouco de discernimento e não venha a criticar. Vale lembrar que anunciar o Evangelho não consiste de palavra ou sabedoria. Não consiste em palavras persuasivas humanas, mas em demonstrar o Espírito e o poder do Eterno. Até mesmo eu sou severamente questionado também em alguns momentos eu me referi eterno e criador. Eu evito um pouquinho de falar a palavra Deus, né? Porque hoje Deus se tornou assim uma coisa assim tão genérica, né? E eu entendi que Deus é apenas um título, né? Então eu não quero mais me referir ao meu Senhor tão simplesmente com o título Deus. Hoje eu quero me direcionar a Ele como Criador, como Eterno, que é exatamente isso que Ele é. Deuses tem milhões e milhões. Nós estamos trabalhando, há um grupo que está trabalhando para que o nome dEle, o verdadeiro nome dEle, seja revelado. Vamos lá. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o Eterno é o que dá crescimento. Eu quero que você entenda que não é por tua força, por tua vontade, pela tua palavra, né, que você vai influenciar as pessoas. Você precisa se sujeitar à vontade e à palavra do Altíssimo, que é Ele que dá o crescimento. Veja bem, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, a qual Yeshua, o ungido, é o cabeça da igreja. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Exatamente. Ou o reino dos céus é semelhante a um fermento em que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Eu quero que esse versículo te traga uma revelação. Preste bem atenção. Nem tudo aquilo que você se alimenta, o que você ouve, é luz, é vida para você. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Nem tudo aquilo que você se alimenta é bom. Então é necessário que você tenha sabedoria, que você tenha discernimento. Aí nós entramos um pouquinho, nós começamos a entrar um pouquinho sobre graça. Tá? Você ainda continua sendo ministrada na palavra da graça. Tá? As pessoas elas não estão saindo desse estágio. Você vai entender logo mais. Uma coisa que você precisa entender é que a igreja ela está fundamentada em 4 pilares. Isso daí a gente não pode sair disso, que é o jejum, a oração,
o batismo nas águas e o partir do pão. Essas 4 coisas é fundamental na igreja do Senhor. Então nós não devemos sair ou excluir dessas 4 visões. Grande parte das denominações tem ministrado a palavra da graça, mas sem poder de ministrar a palavra da justiça. Ô irmão, que palavra da justiça é essa? Você vai entender. Muitos lá dentro criaram a frase de que Deus está em todos os lugares, independente da religião, ou que o membro não deve olhar para o homem, pois avise-me quando você encontrar uma igreja perfeita. Eu já encontrei a igreja perfeita. Você sabe qual que é a igreja perfeita e ela existe. É a igreja do Mashiach. É a igreja do Senhor. É a igreja de Jesus. Somente ela é a igreja perfeita. Somente ela é a igreja verdadeira, na qual Deus estabelece a tua vontade, não a vontade de ninguém. Eu preciso que você acorde, que você tenha um despertamento, que você pare de viver religiosidade, porque o tempo do final está próximo. Eu tenho falado para algumas pessoas que está por vir agora uma colheita e somente os frutos maduros que serão retirados. Eu quero que você entenda isso. Se você não está ainda na condição de estar maduro, tome cuidado. Corra, porque é tempo de correr, para que você venha estar apto a receber a coroa da justiça. Muito bem. As igrejas externas, as denominações, elas pregam a palavra da graça. Sim, a palavra da graça, ela é um dom. Tá? Eu quero ler esse versículo. Nós vamos usar aqui uma versão, a Bíblia de Jerusalém, tá? Efésios capítulo 2. Nós vamos ler o verso 8 e o verso 9, para que você entenda a palavra da graça. Pela graça foste salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Para que você entenda que a graça, ela é um dom de Deus e ela é dado de graça. Aquele que aceita Jesus, todos estão salvos incondicionalmente. Não vem de obras, para que ninguém se encha de orgulho. Tá? A salvação, ela não vem pela obra, ela vem pela fé. A obra é uma consequência da tua fé. Toma nota nisso daí. Obra não vai levar ninguém para o céu. Obra não vai salvar ninguém. Tá? A salvação, ela é pela graça e é pela fé. Eu vou abrir um parênteses aqui. Há uma semana atrás teve um evento aí chamado Descende Brasil, onde em 3 estados encheu-se de pessoas para ministrar a palavra de Deus, uma nova visão de avivamento. E eu fiz um comentário em nossas redes sociais, tal, com a seguinte frase: tomem cuidado, Descende Brasil é tão simplesmente Rock in Rio. Algumas pessoas não gostaram, né? Só que para que você entenda, quando nós falamos em avivamento, quando nós falamos em adoração, não é isso daí que está sendo pregado, não é isso daí que está sendo colocado. A palavra, ela é de graça dá, de graça recebeste. Show gospel, sabe? Você pagar para você ouvir palavra, para você ouvir ministração, pagar para você estudar, para você ouvir estudo. Sai fora dessa, meu irmão. Sai fora dessa, meu querido. Às vezes você não tem tempo de buscar a Deus.
porque as pessoas hoje elas perdem mais tempo no celular e nas redes sociais. E quando tem um evento desse para preencher o seu ego, o seu orgulho, talvez a sua falta de Deus, você vai para um evento desse, um evento show gospel, tá? E na qual eu vejo, eu creio que não é visão de Deus. Sinto muito, me desculpe, mas não é visão de Deus. Então tome cuidado para esses eventos, para muitas coisas que vão surgir por aí, tá? Tem um grupo aí fanático aí que até mesmo colocou nas redes sociais que o nosso presidente foi lá e aceitou a Jesus e tudo mais. Ok, aceitar Jesus é uma coisa, mas se você não dá fruto de arrependimento, se você não dá aquela demonstrar que você tem uma nova vida, então isso daí é apenas da boca para fora, tá? Não surte efeito. É uma pena, então temos que tomar um pouco de cuidado. Então essa é a palavra da graça, tá? Essas coisas que estão jogando por aí e tal, é válido? Sim, é válido, tá? Se você é um novo convertido e tudo mais, você tem que ser alimentado pela palavra da graça. Só que as pessoas, elas estão há tanto tempo nessa caminhada, elas continuam ainda debaixo dessa palavra. Por quê? Você só está tomando leite. Você não se evolui, você não cresce. Tá? É por causa disso que o reino de Deus ele não está sendo estabelecido, porque as pessoas elas estão paradas, elas estão estagnadas numa posição. E tudo ela tem medo de tudo, ela tem medo de catástrofe, tem medo de doença, tem medo de terremoto, tem medo de anticristo, tem medo de ler a Bíblia, tem medo de Apocalipse, tem medo de tudo. Então, aí você vê como você é menino, tá? Nas coisas que você tem recebido. Você não está sendo fortalecido na força e no poder de Deus. Entendeu? Então é necessário para que você haja um despertamento. Agora eu vou ler um texto lá em Hebreus. Eu vou ler agora numa Bíblia israelita. Por que nós devemos ter várias versões, meu irmão? Para que a gente venha estudar, para que a gente venha entender. Porque a nossa versão João Ferreira, tá? Que foi escrita por um católico, tá? A nossa Bíblia João Ferreira, ela está cheia de fermento. Tá? Ela foi completamente adulterada. Então é necessário que você tenha outras versões para que você comece a comparar. Irmão, mas você está falando então que a Bíblia ela é controversa? Primeiramente eu quero para te falar uma coisa. Esse livro que nós temos aqui, tá? Não é um livro sagrado, tá? Isso aqui é uma cópia do livro sagrado. Tá? Isso aqui é uma cópia. Não me venha falar que eu estou pregando heresia, que eu estou tirando a autenticidade da Bíblia. Todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe que esse livro está cheio de fermento. Então é necessário que você venha estudar, estude. Não fique ouvindo coisas aí, tá? Blá 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 aí por aí, para que você venha a ficar somente tomando leite. Hebreus 5, nós vamos ler a partir do verso 11, tá? Presta bem atenção. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, devido ao tempo decorrido, tem novamente necessidade de algum que vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo do Eterno. Assim, vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha aí, a palavra já tem dito isso, tá? Você deveria chegar numa condição de mestre, porém você ainda não galgou essa posição. Aí você tem que voltar a tomar leite novamente. Aí você toma leite e você não se fortalece e continua na mesma condição. Mas a culpa é tua. Por quê? Porque você tem poder, você tem autoridade que o Senhor deu para você e você fica
sujeito a debaixo de uma autoridade, e ali você não sai desse estágio. Você fica parado, você fica paralisado, você fica engessado. O teu ministério ele fica engessado por causa de alguns líderes. Porque eles têm a percepção que você tem um chamado, mas muitas vezes eles têm medo. Medo que você alce, que você voe. Você precisa voar com uma visão de águia. E muitas vezes eles não deixam você fazer o primeiro voo. Preste bem atenção, meu irmão. Você tem um ministério, você tem um chamado. Tá? As vidas estão perecendo lá fora. Tá? Verso 12. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, é criança. Está vendo aí que existe a palavra da graça e a palavra da justiça? Está lá no livro de Hebreus. Tá? Se você não leu, se você nunca ouviu desta pregação, talvez você nunca vai ouvir essa pregação. Tá? Porque existem coisas dentro da palavra que nós não nos atentamos. E muitos líderes não querem que você acorde. Às vezes eles sabem da verdade, mas não querem que você acorde. Tá? Então as pessoas elas são inexperientes, continuam bebendo leite, porque ainda não conhecem a palavra da justiça. Verso 13. Mas o alimento sólido é para os adultos, é para você, ó, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto o bem contra o mal. Somente aquele que detém a palavra da justiça, ele tem discernimento do bem e do mal. Não fique com esse negocinho aí que eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. Tá? Tome muito cuidado. Você precisa discernir o que é o bem e o mal, e você tem que começar a combater. A graça, ela é dada de graça. O reino, ele é conquistado pela força. O reino, ele não é conquistado pela graça. O reino, ele não é conquistado através de leite. Ele é conquistado através de alimento sólido. A palavra da graça não é por mérito de ninguém, pois ela é de graça, dado a todos, através do quê? Através do sacrifício de Jesus naquele madeiro, naquela cruz. Tendo rasgado o véu, eu e você, nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Você não precisa procurar coisas à parte para você poder se achegar a Deus. Tome muito cuidado com isso. Eu vou pedir para o Joãozinho porque ele vai interceder ao Pai. Eu vou pedir para o Zezinho porque ele vai interceder ao Pai. Você também tem capacidade de interceder ao Pai, por quê? Porque o caminho está aberto. Você é a igreja, você é o templo do Senhor, é você que precisa estar diante de Deus. Ele vai ouvir você, ele não vai ouvir as tuas intercessões. Mas o reino só será concedido aos corajosos. Tá lá em Mateus, no capítulo 11, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus ele é tomado por força, e o que se esforçam se apoderam dele. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá? Nós somos muito perseguidos nesses tempos atuais. O evangelho da graça, ele é dado a todos. Já falei isso e continuo falando e vou repetir sempre. O reino, ele é tomado à força. Então, às vezes, nós sofremos catástrofe, nós sofremos lutas, nós sofremos perseguições, e às vezes as pessoas elas querem confrontar a Deus, querem colocar Deus na parede, achando que ele é o teu serviçal. Ele não é o nosso serviçal. É nós que servimos a Ele. E as lutas e as perseguições são coisas naturais. São coisas naturais da nossa vida. O Evangelho não é um mar de rosa. É um caminho difícil, na qual aquele que vencer
vai ganhar a coroa da justiça. Não vai ser por facilidade, vai ser através de luta. Veja bem, Moisés, ele caminhou pelo deserto 40 anos. 40 anos carregando um povo desobediente nas costas. Um homem fiel a Deus. Um homem que ouvia Deus face a face. E ele conquistou o reino? Não, ele não conquistou o reino. Ele foi um homem salvo pela graça, mas Moisés, ele não conquistou o reino. Sabe por que ele não conquistou o reino? Porque naquele momento em que era para ele conversar com a rocha, para pedir água, a rocha ali era o próprio Filho de Deus. E ele, tão irado, ele bateu na rocha. Ele desobedeceu. E por aquele simples ato, Moisés, ele não conquistou a terra prometida. Ele não conquistou o reino. Moisés, você vai chegar até aqui. Daqui para frente você não vai passar. Porque você não conquistou o reino. Tome muito cuidado, meu irmão. Tome muito cuidado. Precisamos entender que a salvação e reino são coisas distintas entre si, mas essencial para tornar apto a conquista do reino. Salvação, ela não vem de esforços, como mesmo nós já lemos ali em Efésios, para que ninguém se glorie. E o reino, ele é tomado à força. É necessário sermos santos e compreender o certo e o errado. Tá? Eu quero ler alguns versículos aqui para a gente estar finalizando. Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui a minha Bíblia. Nós vamos ler aqui segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 8. Olha só o que Paulo diz. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, palavra da justiça, me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você já leu as cartas de Paulo? Se você já leu, cita para mim se Paulo teve bonança na sua trajetória. Se ele teve vitórias, vitórias e vitórias. Se ele só teve alegria. Se ele murmurava direto, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não. Paulo teve muitas lutas. Paulo foi açoitado. Paulo foi preso. Paulo foi perseguido. Paulo foi acometido de um naufrágio, quase que morreu afogado. Será que a gente conseguiria passar por tudo isso? Esse é o tempo. É o tempo da palavra da justiça, porque que Paulo tinha convicção de que a ele seria dado a coroa da justiça, porque ele entendeu que pela graça ele já estava salvo, mas seria necessário ele conquistar o reino. O reino é somente para os corajosos. Eu quero que você reflita em tudo aquilo que nós falamos até aqui, para que o Eterno, o Todo-Poderoso, através do teu Espírito, venha tocar em você e venha te dar coragem, coragem de guerreiro, coragem de conquistador, para conquistar o reino. Sair dessa esfera de somente tomar leite e viver uma nova visão em Cristo Jesus. Porque somente a Ele que nos garante a vitória.
Somente a Ele que nós vamos herdar o reino. Somente a Ele que vamos estabelecer a justiça e a vontade do Pai. Porque essas coisas do mundo que tem nos colocado, isso daí tudo é passageiro. Eu quero ler também estamos na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, do verso 11 e 12. Olha só, palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, mesmo assim Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Oh, aleluia! Ele deu a ti a salvação. Ele te deu para você a graça. E você já está salvo. Agora compete a cada um estabelecer o reino e conquistar a coroa da justiça. Eu vou ficando por aqui, meu amado. Que esta palavra ela venha de encontro com teu coração e que ela encontre uma fenda e que venha te alimentar e te trazer esperança nesse tempo difícil. Eu quero orar. Pai, em nome do teu Filho, Yahushua, o Mashiach, aquele que morreu no madeiro, que entregou a sua vida por mim e por todos que estão aqui agora vendo este vídeo. Que o Senhor venha tocar em cada vida através do teu Espírito e que as escamas caiam dos seus olhos e que eles venham ver o teu reino e a tua justiça estabelecido. Nós não estamos aqui para pedir nada, saúde, emprego, dinheiro. Nós queremos apenas que o teu reino seja estabelecido, que a tua vontade se faça presente em nossas vidas. Eu já te agradeço pelo teu infinito amor, pela tua graça, pelo teu poder e pela tua majestade, porque só tu és santo, só tu é Deus desta nação. Em nome do teu Filho, eu te agradeço. Obrigado, amados. Se você quer abençoar e edificar outras pessoas, que você venha compartilhar esta mensagem, que você venha dar um joinha para nós, para que a visão do reino ela seja estabelecida, ela seja propagado, tá? Nos acompanhe em nossas redes sociais, no Facebook, lá até deu branco, mas depois eu vou colocar aí na descrição, que a gente às vezes fica com o nosso coração cheio de paz e de amor, que as coisas efêmeras desse mundo a gente acaba esquecendo, tá? Nós temos o canal O Corpo do Mashiach no WhatsApp, tá? Deixe seu comentário, faça sua crítica, faça o seu elogio, tá bom? Deus abençoe a tua vida, que possamos brevemente estarmos aí com você, para junto podemos estarmos em comunhão e participarmos, quem sabe um dia, da grande ceia do Senhor. Obrigado. Que o Eterno, o Todo-Poderoso, abençoe a tua vida.